Tem um negócio lá nas Americanas que chama risco sacado, né? E por que a Americanas caiu tanto ontem, né? O Sérgio Rial entrou na empresa no comecinho do ano, dia 2, e na quarta-feira disse, olha, não vai dar, porque eu descobri aqui que tem inconsistências contábeis de 20 bilhões, da ordem de 20 bilhões de reais. Ah, é fraude? Não é fraude, é só um erro. Tem dolo, não tem dolo, é só culpa. Isso tudo vai ser apurado conforme uma auditoria independente comece a olhar para essas coisas. Mas qual era o problema? Existe uma coisa chamada risco sacado. Esse risco sacado é o seguinte, você compra de vários fornecedores e esses fornecedores, às vezes, financiam a sua compra, certo? Você vai pagar eles daqui a 60, 90, 120 dias, que seja. Para facilitar para Americanas, o que ela fazia? Fazia um acordo com um banco e o banco pagava os fornecedores, certo? Ou um banco ou vários bancos. Então, isso é como se ela pegasse um empréstimo e esse empréstimo vai pagando as fornecedoras, beleza? Os fornecedores. O que eles faziam no balanço, então, para ficar mais fácil? Em vez disso entrar como dívida, isso entrava como dívida e crédito na conta de fornecedores. Então, uma coisa não lava a outra e sua conta de fornecedores ficava pequenininha. Qual é o problema disso? Isso não conta nos níveis de dívida, de alavancagem da empresa. Isso não era visto. E aí, quando você passa pelo resultado, você tem um resultado que não reflete a realidade. E aí sobra mais dinheiro lá no bottom line, lá embaixo. Tá bom? Além disso, ficava pouco claro quanto que as americanas estavam pagando em despesas financeiras, já que esse empréstimo, que isso é um empréstimo na prática, esse empréstimo para pagamento de fornecedores obviamente tem uma ocorrência de juros, né? E isso é despesa financeira. Pois bem, diz lá o Sérgio Rial, isso aconteceu durante alguns anos, não sei precisar quantos, mas é mais que 3 ou 4. Então, vamos supor que seja 5. E aí você teria um desvio de 20 bi no balanço, tá? Isso é para contabilidade, é como se fosse uma pedalada contábil. O balanço não estava refletindo isso direito. Por que isso é importante? Porque agora, quando isso for refletido no balanço, todo mundo estava sendo pago, tá, gente? O dinheiro estava entrando, estava saindo, todo mundo pago. Mas isso não refletir no balanço, e agora, quando isso for refletido no balanço, você vai notar níveis de alavancagem muito altos para a empresa, e aí fica mais difícil de conseguir crédito, o crédito fica mais caro e os bancos podem segurar um pouco essa rolagem dessa dívida. Já tem notícias no mercado que os bancos não vão fazer nada sobre isso, vão deixar as coisas para não quebrar a empresa, basicamente, porque você imagina que o patrimônio líquido dela hoje é de mais ou menos... agora vou esquecer, não vou falar o número, mas ela ficaria com patrimônio líquido negativo. Então, acho que o patrimônio líquido dela estava em 16, 15, 16, vai ficar 4, 5 bi negativo, 8 bi negativo, alguma coisa nessa ordem. Se você entrar com tudo isso de uma vez, então vai precisar de um aumento de capital. Muito bem. O que é um aumento de capital? Provavelmente vai ser um follow-on, né? Você coloca mais ações da empresa na praça e as pessoas compram essas ações e entra dinheiro na empresa. Está aí, ó, o Rial falou ontem que as americanas precisará ser capitalizadas. Isso quer dizer que tem que entrar dinheiro de algum lugar. Banco não vai dar, porque provavelmente eles vão falar, olha, rapaz, do jeito que está esse seu balanço aí, não dá para emprestar dinheiro para vocês. E aí você faz um follow-on. Como os sócios majoritários lá, o Sicupira, viu, gente? Não é Sucupira, não. Beto Sicupira, Paulo Lema, o terceiro eu esqueci aqui, o pessoal da 3G lá, eles, a priori, né, que tem sido falado, vão entrar, né, eles têm 40% lá, eles vão entrar nessa chamada de capital. Isso meio que equalizaria no curto prazo esse problema, mas é claro que isso impacta em tudo, porque é aquilo que a gente fala sobre o governo, vale para as empresas. Confiança e governança são coisas muito importantes e acabam gerando custos extras para aqueles que não as seguem, tá bom? Então, assim, por que isso impactou os bancos? Porque não se sabe direito, ninguém sabe bem ainda, talvez o Sérgio Rial saiba, que bancos são credores de quanto dinheiro das americanas, né?
Então, como a gente já adiantava ontem, os bancos sofreram juntos com Americanas. Isso levou, inclusive, a Via caiu ontem também, 5%, se não me falha a memória, a soltar esse comunicado. Não, pode colocar o comunicado primeiro, Matheus. Esse comunicado de mercado ontem à noite, dizendo que no caso dela, porque o Real dava a entender que outras varejistas também faziam isso, tá? No caso delas aqui, ó, todas essas operações, ó, em geral, acerca de eventos ocorridos no setor no que se refere a operações de risco sacado, todas essas operações estão registradas nas demonstrações financeiras da companhia em conformidade com as normas internacionais de contabilidade. Adicionalmente, a companhia publica os respectivos montantes dessas operações nas demonstrações financeiras e nos materiais de divulgação dos resultados trimestrais e anuais. Para fins de referência, no terceiro trimestre de 2022 e anteriores, detalhamos a respectiva operação em uma linha específica no balanço patrimonial denominada Fornecedores Convênio e na nota explicativa 14.A, na qual descrevemos a operação, incluindo a taxa de juros média incidente. Algumas pessoas do mercado dizem que se isso acontecesse, por exemplo, com a Via, ela provavelmente quebraria. O fato de ter três sócios muito relevantes e muito ricos, e com outras sociedades, eles também são donos da Ambev, etc. e tal, eles conseguem, o mercado sabe que eles podem tirar dinheiro de um lugar e colocar lá para salvar a Americanas. Beleza? Então é basicamente isso que está acontecendo agora, mas ninguém consegue colocar muito dedo, porque ainda não dá para saber. O que acontece também é que, além disso, existem pouco lá nas dívidas da Americanas, dívidas que têm covenants, né, que são instrumentos que, se não forem, que tem um acordo ali dentro, que se aquilo não for cumprido, o credor pode executar a dívida e você tem que pagar a dívida toda de uma vez. Que seria, por exemplo, um covenant que parece que tem lá nas Americanas. A dívida líquida dividida pelo EBITDA tem que ser menor ou igual a 3,5 vezes o EBITDA, né? Então, dívida líquida, que é dívida menos caixa, tem que ser no máximo 3,5 vezes a capacidade de geração de caixa ali, ou de lucro operacional, você pode chamar também, da empresa. E se isso ultrapassar, o que vai ser ultrapassado quando você colocar os 20 bi que deviam estar lá e não estão, do jeito que devia estar, vai ser ultrapassado, e isso pode gerar um efeito cascata aí para dentro da dívida. Mas aparentemente está todo mundo tentando sentar em uma mesa e organizar essas contas para que a empresa continue rodando. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso. Vou comprar Americanas, não entendo nada de bolsa. Lembrando, Ana Luísa, boa. Isso é muito bom. Caiu 70 e poucos por cento. Pode colocar aqui o gráfico. Ó. O gráfico é esse aqui, ó, de um ano. Esse finalzinho aqui, ó, essa reta aqui para baixo, é a queda de ontem. Olha aí que beleza. Ontem. Isso aqui foi ontem, um dia. E aí muita gente vai acreditar nisso. Caiu 70%, então tá de graça. Não é bem assim, tá, gente? Porque a chamada de capital vai diluir ainda mais o preço da ação, né? Você imagina o seguinte: se você tem uma empresa que tem 10 ações de R$1, e o patrimônio é esses R$10, e você precisa... esse patrimônio, de repente você descobriu que esse patrimônio não era R$10, você vai colocar mais ações para virar R$10, então você vai ter, vamos supor que eu coloque mais 10 ações, ela vai ter o mesmo PL de R$10, mais 20 ações, então aquela ação que valia 1 passa a valer automaticamente 0,5, beleza? Então, vale a pena esperar, estudar um pouquinho, não é porque caiu que a gente deve comprar, não é sempre assim e não é só assim. Tá bom? Rodrigo, pode me falar sobre o Bradesco? Grande queda e prejuízos, me preocupo, pois tem aplicações lá. Não, o banco em si não tem problema, isso responde a muito pouco da cartela do banco, não vai quebrar banco, não tem nada a ver com isso. Mas pode afetar aí lucro do banco, tá? O acionista do banco pode sofrer um pouquinho com esse tipo de coisa. Rodrigo, desculpa a ignorância, quem ganha com isso tudo? Não há fiscalização, quem ganha com isso tudo a gente não sabe. Já tem histórias aí de que a diretoria, quando ficou sabendo que isso ia vazar,
vendeu ação antes, não dá para saber se isso é real ou não, tem que ter uma investigação em algum momento. Sobre fiscalização, tem auditoria independente, mas você imagina o seguinte, quantos são os fornecedores da Americanas, né? E tem uma carta de circularização que é uma carta que os bancos entregam, o contador pede para o banco diz quanto que a empresa está devendo para o banco, e isso é entregue para a auditoria. Esse valor que era do risco sacado não estava contido nas cartas de circularização, porque eles entendiam, o contador lá entendia que isso era parte da conta fornecedores e não dívida, tá bom? Então é isso que deu um probleminha.